Graças a Deus, é uma honra, um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós compartilharmos com a palavra de Deus aqui, sempre no nossa pequena palestra, né? E antes de começarmos, eu quero pedir para vocês ainda que não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. Entre lá no nosso canal, veja os nossos vídeos, especialmente você que quer ter confiança em Deus, você que quer ser arrebatado, entre lá no nosso canal, veja os nossos vídeos, dê o like e aperta o sininho, tá bom, meus queridos? Que Deus nos ajude. Muito bem, hoje é o nosso segundo vídeo, né, do ano de 2023 e vamos entrar aqui num assunto muito importante para nós. Eu sei que no nosso canal tem pessoas de outras igrejas, como da Assembleia de Deus, da Batista, e tem coisa que eu falo aqui que eles não entendem um pouco, mas a maioria dos irmãos são da mensagem, então tudo que eu falo aqui eles entendem. Então hoje eu quero entrar num assunto muito profundo, muito importante, um certo lado, e no outro lado é polêmico, mas hoje vamos resolver esse assunto. Muito bem, vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo 5 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Vamos apenas ler o primeiro versículo do capítulo 5 do livro do Apocalipse. Diz assim: E vi na deixa do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos repetir mais uma vez com mais ênfase. E vi na deixa do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, baseado nessa escritura de Apocalipse 5, versículo 1, hoje eu quero falar um assunto. O nosso tema vai ser o mistério da terceira puxada. Esse vai ser o nosso tema hoje aqui na nossa pequena palestra. O mistério da terceira puxada. Irmão, no nosso meio, no meio dos pastores da mensagem, dos pregadores, há uma grande confusão sobre esse assunto, a terceira puxada. Uns dizem que a terceira puxada é isso, uns dizem que a terceira puxada é aquilo, outros dizem que a terceira puxada ainda vai ser aberta lá no futuro, outros dizem que a terceira puxada vai se cumprir quando o irmão Branham ressuscitar sozinho. Outros dizem que a terceira puxada é outro profeta, e muitos dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas na realidade, o que é a terceira puxada? Que mistério é esse? Agora, sabe qual é o problema, irmão? Que eu sempre digo aqui, e quando eu falo isso, muitas pessoas podem achar que eu estou até aborrecido, mas isso é meu jeito de falar. Mas eu não estou aborrecido com ninguém, isso não é questão pessoal, isso é questão doutrinária. Irmão, tudo que nós quisermos saber está nas mensagens. Sobre novo nome, corpo glorificado, corpo teofânico, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, todos os acontecimentos proféticos, escatológicos, está tudo na mensagem. Agora, como eu disse no vídeo passado, e vou repetir novamente, o que nós temos no nosso meio, com toda... eu quero dizer isso para não ofender ninguém, não quero ofender ninguém, certo? Mas eu tenho que falar, o que nós temos no nosso meio são pastores, a maioria, pastores e pregadores semi-analfabeto. O que é uma pessoa semi-analfabeto? Uma pessoa semi-analfabeto, meu irmão, é aquela pessoa que só sabe assinar o nome e ler alguma coisinha, sabe? Algumas coisinhas, só isso. Então, nós temos no nosso meio muitos pastores da mensagem e muitos pregadores dessa condição, que só sabem falar sobre batismo, Santa Ceia e trindade e dualidade. E ainda erram na dualidade. Então é só isso que muitos pastores da mensagem sabem falar. Pastores, me perdoe a expressão, mas eu tenho que falar isso, semi-analfabeto, que só sabe isso, irmão. Mas tá tudo na mensagem, que os ministros... Aí você pode dizer, mas irmão, já isso, ele não fala isso porque ele não foi revelado. Muito bem, tá certo. Mas o que é que a Bíblia diz? Aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Capítulo 1 de Tiago, ele diz isso. Você quer receber a revelação completa da palavra? Então peça a Deus.
E o profeta disse que quando você for pedir a Deus, ele disse assim, que você deve abrir o ouvido para ouvir e o coração para receber. Mas o que é o problema dos pastores da mensagem, dos pregadores? Que eles são nicolaítas, como eu falei no vídeo passado. Só quer saber de, sabe, de prosperidade, de dinheiro, de fama, de igreja, só isso. Mas a mensagem que dá a fé de arrebatamento, isso, eles não querem saber disso. Então tem essa confusão. Uns dizem que a terceira etapa é isso, outros dizem que a terceira etapa é aquilo, outros dizem que a terceira etapa vai ser outro profeta que vai vir, outros dizem que a terceira etapa o irmão Branham tem que ressuscitar sozinho para revelar isso, mas na realidade, irmão Jailson, a terceira etapa, o mistério da terceira etapa já foi revelado na mensagem? Já foi revelado e estamos em cumprimento. Estamos vivendo nisso aqui agora, irmão. A terceira puxada, ela se abriu, ela começou a acontecer a partir de 1963. Nós já estamos vivendo no cumprimento da terceira etapa. Mas, por falta dos pastores, dos pregadores, se esforçar, ler as mensagens, estudar. E tem uma coisa que eu vejo assim, por exemplo, tem vezes que no meio daquela congregação tem um irmão que tem um bom conhecimento, mas o pastor não dá oportunidade para aquele irmão. Porque esses pastores nicolaítas, eles têm medo de levantar alguém ali e as pessoas começar a ouvir aquele do pregador. É por isso que eles empatam que isso aconteça. Mas, irmãos, mas graças a Deus que Deus tem nos ajudado e a gente pode compreender essas coisas. Muito bem. Agora, irmão, para nós entendermos, como eu falei, que uns dizem que a terceira etapa é isso, outros dizem que a terceira etapa é aquilo, mas para nós entendermos, irmão, esse mistério da terceira puxada, nós precisamos entender sobre, nós temos de voltar para a primeira vinda de Cristo. Para nós entendermos a terceira puxada, nós precisamos de voltar para a primeira vinda de Cristo. Porque o que aconteceu na primeira vinda de Cristo acontece na segunda vinda no nosso tempo. Irmão. O que aconteceu na primeira vinda é um paralelo do que acontece na segunda vinda de Cristo no nosso tempo. Quando eu digo a segunda vinda de Cristo no nosso tempo, não é porque a segunda vinda é algo futuro, não. Mas a segunda vinda já passou. Ela já deu início. Então, o que aconteceu na primeira vinda de Cristo é um paralelo do que está acontecendo agora na segunda vinda de Cristo no nosso tempo, no nosso meio agora. Porque a segunda vinda não está para o futuro. Não. Para o futuro está a segunda vinda para o judeu, para os 144 mil. Mas para a noiva de Cristo, a segunda vinda já deu início. Então, aquilo que aconteceu com Jesus no seu ministério na primeira vinda, está acontecendo agora. É um paralelo. Está acontecendo agora mesmo, na segunda vinda de Cristo. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Olha aqui, Lucas, vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 4. O Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 18. Veja o que é que a Bíblia diz. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos eram louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia do sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Veja só. Então isso, irmão, aconteceu na primeira vinda de Cristo. É exatamente o que está acontecendo nesse momento, nesse tempo agora, na segunda vinda. É um paralelo.
É a mesma coisa. Quando ele veio, o livro foi aberto na primeira vinda. E na segunda vinda, mais uma vez, o livro foi aberto. E as escrituras desse dia começou a se cumprir. Você veja que quando ele abriu o livro de Isaías, se cumpriu aquilo que Isaías disse. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então essa escritura começou a se cumprir com Cristo na sua primeira vinda. E quando o livro é aberto na segunda vinda, há escrituras que se cumprem nesse tempo. Houve escritura que se cumpriu na primeira vinda e há escritura que se cumpre agora na segunda vinda. Vamos ver aqui agora, irmão. Veja o que é que a mensagem, o profeta, o sétimo anjo fala sobre esse acontecimento da primeira vinda de Cristo. Aqui na mensagem Almas Encarceradas, essa mensagem foi pregada em 1963, parágrafo 171 até o 174. Veja o que aqui o profeta diz. No ministério de Jesus, quando ele andava curando os enfermos, era maravilhoso. Diziam, aquele jovem, o profeta da Galileia, dá vista aos cegos, levanta até mesmo os mortos. Já temos visto 3 casos onde realmente levantou aos mortos. Porém, um dia, ele deu meia volta e disse, geração de víboras. Por fora tem aparência de limpeza e parece ser tão santo, porém por dentro não são nada mais que serpente. Parágrafo 332. Quando saiu essa profecia condenando essas organizações, então a coisa mudou. Eles se tornaram contra ele, correto? E por fim, depois de haver rejeitado, crucificaram. Porém, você não pode matar o ministério. Isso segue vivendo. Podem pôr a dormir o mensageiro, porém, não pode silenciar a mensagem, correto? Ele seguia vivendo, ela seguia vivendo. Parágrafo 173. E note bem, quando veio a terceira puxada do seu ministério, primeiro foi a cura dos enfermos. Segundo, foi a condenação das organizações, profetizando o que havia feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam ser salvos, jamais. Estavam ali, onde também estão aqueles que com os olhos pintados pregou às almas do inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, mas estavam eternamente separados da presença de Deus. Naturalmente, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus fez o que era. Agora, veja aqui no parágrafo 174 da mensagem Almas Encarceradas. Agora, o que eu me pergunto é isso. Se repete igualmente seu ministério nos últimos dias? Veja só. Olha o que aqui o profeta de Deus, o sétimo anjo, está dizendo. Agora, o que eu me pergunto é isso. Se repete igualmente o seu ministério nos últimos dias? Ele, na verdade, disse, como o Pai me tem enviado, eu vos envio a vós. Assim, as obras que eu faço, vós também fareis. Então você veja que a primeira, a segunda, a terceira puxada que Jesus começou lá na sua primeira vinda, o profeta está dizendo que ela se repete nos últimos dias, na segunda vinda. É um paralelo, irmão. Então, se nós precisamos ter essa revelação para entender sobre o mistério da terceira puxada. Agora, uma coisa, irmão, interessante que nós precisamos saber, que a terceira puxada, ela está conectada, ela está ligada. Esse é o problema dos pregadores, que não conseguem ver isso. Ela está conectada e ligada com a visão da tenda. A terceira puxada está conectada, está ligada com a visão da tenda.
Vamos ver o que é que a Bíblia diz lá. No livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui. Primeiro, a Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 6. Olha o que é que as escrituras diz aqui, as escrituras. Depois apareceu o Senhor no carvalho de Mary, quando ele assentado à porta da tenda. Tá vendo quem estava sentado à porta da tenda? Abraão. Quando tinha aquecido o dia, levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E levantou-se, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Verso 4. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo da árvore. Verso 5. E trarei um bocado de pão para que esforçai o vosso coração. Depois passarei adiante, enquanto por isso chegaste até vosso servo, e dizeis: assim faz como tem dito. Versículo 6. E Abraão apressou-se ir ter com Sara a tenda. Agora, irmão, muitas mensagens, Jeová Jirê, El Shaddai e outras mensagens, o profeta mostra que esse acontecimento de Gênesis 18 aconteceu no nosso tempo, irmão. Isso que aconteceu literalmente para Abraão aconteceu numa forma espiritual mais amplo. Porque assim como apareceu 3 anjos, 3 mensageiros a Abraão, no nosso tempo tinha 3 mensageiros. E Deus visitou o eleito nesse mensageiro. William Branham, Billy Graham e Oral Robertson. O mesmo paralelo. Aquilo que aconteceu com Abraão aconteceu exatamente aconteceu, não vai acontecer. Aconteceu exatamente no nosso tempo. Os 3 anjos, 3 homens, 3 varões, a Bíblia fala que homens apareceu para Abraão, para o eleito. A mesma coisa aconteceu no tempo do fim. 3 homens, 3 varões, William Branham, Billy Graham e Oral Robertson. E continua, veja aqui o versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda. Sara representa a noiva de Cristo. E disse: amassa-te depressa. 3. Por que não 4? Por que não 5? Por que não 10? Mas 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Louvado seja Deus. Veja que coisa maravilhosa, irmão. Isso não vai acontecer. Isso aqui foi um paralelo com o que aconteceu nos tempos de Abraão. Aconteceu no nosso tempo, irmão. Então você veja que as 3 puxadas, a primeira, a segunda e a terceira puxada, está ligada com a visão da tenda. E a visão da tenda é algo espiritual. Isso vai ser outro assunto que nós vamos falar futuramente aqui no canal. Aqueles irmãos que esperam o irmão Branham ressuscitar para abrir uma tenda, outros dizem que vai ser no Armagedon que o irmão Branham... Estão tudo equivocados, estão tudo errado. Esses pregadores que pensam assim, eles estão fazendo obras más dentro da mensagem. Mas a coisa, irmão, por isso que o irmão Branham disse que as pessoas glorificam a Deus no que ele fez. O que é que Deus fez para nós? Deus fez, Deus mandou o seu filho veio, morreu na cruz do Calvário, para abrir uma porta de escape para salvar-nos. Isso todo mundo glorifica a Deus, as igrejas, as denominações, todos. Mas o profeta diz assim: e eles louvam a Deus no que ele vai fazer. E o que é que Deus vai fazer? Ele vai destruir esse planeta, ele vai trazer uma limpeza nesse planeta Terra, sabe? Ele vai trazer novos céus, nova terra, para viver com seus filhos. Mas o profeta disse: eles glorificam a Deus no que ele fez, glorifica a Deus no que ele vai fazer, mas o que Deus está fazendo eles ignoram.
Eles rejeitam. Então, se eles começam a inventar, interpretar as escrituras e a mensagem. O irmão Brana tem de ressuscitar para armar uma tenda. Outro diz, não, o irmão Brana vai vir na batalha do Armagedon e vai armar uma tenda para pregar para não sei para quem, não sei para quem. Tudo isso é mentira. Eles estão rejeitando aquilo que Deus está fazendo nesse momento, nessa hora, no mistério da terceira puxada. Isso é verdade, irmão. Veja, Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Olha, o alimento, veja onde está o alimento da noiva nesse momento, irmão. Preste bem atenção. 3 medidas, primeira e segunda e terceira puxada. Louvado seja Deus. Veja o que é que o profeta diz aqui da mensagem. Porque as pessoas são tão inconstantes. Essa mensagem também está traduzida como véu adentro. Quem tiver essa mensagem, pode procurar a mensagem véu adentro, que é a mesma. Mas porque essa aqui foi traduzida com o título original. Por que as pessoas são tão inconstantes? Que eu não tiver equivocado, irmão. Me perdoe, que eu tiver equivocado, me perdoe. Mas parece que essa foi a primeira mensagem que o profeta de Deus começou a falar sobre a tenda. Veja o que ele diz aqui. Essa mensagem ele pregou no ano de 1956, parágrafo 22. Por que as pessoas são tão inconstantes? Olha o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 22. Preste bem atenção. Olha o que ele diz. Então ele me levou dali e vi uma enorme tenda. Nunca tinha visto uma tenda igual. Estava lotada. Veja que as 3 etapas, a terceira puxada, está conectado com a visão da tenda. É isso que eu estou dizendo. Veja o que a irmã Brana diz. Então ele me levou ali e vi uma enorme tenda. Nunca tinha visto uma tenda igual. Estava lotada e com pessoas alinhadas em todos os lugares. E eu saí. Parecia que eu estava de pé acima das pessoas, olhando para baixo, onde eu faria uma chamada de altar, e centenas de pessoas estavam chorando e se alegrando e depois terem aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador. E eu olhei, então vi outro homem levantar-se e dizer, então ouvi um homem levantar-se e dizer, chama a fila de oração. E as pessoas começaram a se alinhar por este lado, à esquerda de onde eu estava olhando para a plataforma, e todas eles se alinharam para todo o caminho da cura para a fila de oração. Percebi à minha esquerda, o qual teria sido a minha direita, se eu tivesse na plataforma um pequeno edifício de madeira. E eu vi essa luz, que todos eles têm a fotografia dela. Vocês sabem, isso está sempre na reunião. Eu vi essa luz me deixar e ir para aquele edifício, e entrar naquele edifício. E uma voz me disse, eu te encontrarei lá. Essa será a terceira puxada. Tá vendo aí, ó? Você veja que a terceira puxada está conectado com a visão da tenda. E o irmão Brana continua. Eu disse, por quê? Ele disse, bem, não será um espetáculo público como eles tiveram. Eu voltei a mim. Agora, no início deste novo ano, de volta ao meu tabernáculo, onde comecei a ver, de volta para começar, eu iniciei. E eu sou muito grato a Deus por essas coisas. Então, tá vendo? A terceira puxada, irmão, ela está conectada com a visão da tenda. E a visão da tenda, ela se cumpriu na abertura do 7º selo. E o 7º selo não é outra coisa senão a segunda vinda de Cristo. O 7º selo é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a terceira puxada está ligada, está conectada com o 7º selo. Então aí está, meus queridos. Agora a gente precisa prestar atenção o que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre essa terceira puxada, especificamente, irmão, o livro do Apocalipse, porque a gente vai encontrar isso no livro do Apocalipse, onde a Bíblia fala sobre essas coisas. E eu vou ler aqui esses versículos, e a gente vê que esses versículos que eu vou ler aqui no Apocalipse está tudo conectado no nosso tempo agora, irmão.
Está se cumprindo agora. Porque o livro foi aberto. Assim como Jesus abriu o livro na primeira vinda, na segunda vinda ele também faz isso. Ele faz isso. Vamos lá, vamos para o livro do Apocalipse. Apocalipse, vamos começar aqui no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo... Que vocês escutar uma outra zoada, irmão, que não seja a minha, é porque tá passando aqui um carro de som, viu? Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Vamos ver o que aqui a Bíblia fala sobre a terceira puxada. Vamos lá. Depois dessas coisas, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Olha aí, uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouviu falar comigo e disse: sube aqui e mostra-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, que coisas são essas que ia acontecer depois dessas? Essas por as eras da igreja. Versículo 2. E logo fui arrebatado. Você veja que o arrebatamento está conectado com a abertura da terceira puxada, irmão. E logo fui arrebatado em espírito. É por isso que eu digo para você, irmão, eu sempre falei aqui no meu canal, que o arrebatamento tem 3 etapas. A primeira etapa é revelação, a segunda etapa é uma dispensação e a terceira etapa é a ida. Eu sempre falei que o arrebatamento não vai começar, ele já deu início. Porque começa na parte espiritual, para depois subirmos literalmente. Olha aqui. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono está posto no céu, e um assentado sobre o trono. Preste bem atenção. Vamos mais aqui. Apocalipse 5, verso 5. Apocalipse 5, verso 5. Todas essas escrituras apocalípticas aqui, mas que eu estou lendo, elas estão conectadas com a terceira puxada. Olha aqui, ó. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja Deus. Vamos mais adiante, irmão. Apocalipse 10, versículo 1 ao 2. Apocalipse 10, versículo 1 ao 2. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Você veja que a segunda vinda de Cristo, ela provoca um julgamento sobre a besta do mar e a besta da terra. Vamos mais adiante. Apocalipse 11, verso 19. De Apocalipse 11. E abriu-se no céu o templo. Veja, não o templo, o templo. A noiva. O céu desceu até a noiva e abriu. Meu Deus. Foi isso que aconteceu em 1963, irmão. E os pastores, eles lêem na Bíblia, a Bíblia mostra aquela coisa profana. Veja só, irmão. E abriu-se no céu o templo, e as pessoas ficam esperando um templo literal. Mas o mistério, quando é revelado, aquilo se torna simples. É por isso que o profeta de Deus, quando ele foi pregar os selos, foi trazer a revelação de selo, qual foi o primeiro sermão que ele pregou? Deus revelado, Deus oculto e revelado em simplicidade. Foi o primeiro sermão que o sétimo anjo pregou para pregar os selos. Porque nós lemos na Bíblia, olha o que a gente lê aqui, ó. E abriu-se no céu o templo de Deus. Ah, e as pessoas esperam descer uma cidade, um grão. Ah, não, irmão, isso já aconteceu. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca, Cristo, templo, a noiva. Cristo e a noiva. E houve relâmpagos, vozes e trovões e terremoto e grande saraiva, grande pedra, grande revelação. Oh, glória a Deus. Veja que coisa profunda, irmão. Mas está tudo revelado, tudo na maior simplicidade. Vamos mais aqui, Apocalipse capítulo 15, verso 5. Pra gente. Apocalipse 15, verso 5, diz assim, ó.
E depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. O irmão Branham, na mensagem Almas Encarceradas, ele chega a dizer que antes de nós, ou a noiva, ir no céu, o céu primeiro desce. Antes dela ir para lá, ele desce para vir buscá-la. E depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, Cristo se materializa na noiva. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Então é isso aí. Essas são as escrituras. Essas escrituras, irmão, estão todas conectadas com a abertura da terceira puxada, irmão. Porque a terceira puxada não é algo que vai acontecer, ou vai ser, ou vai vir um profeta, ou vai vir isso. Não, a terceira puxada está aqui agora, nesse momento. Tem coisas para acontecer? Ainda tem, mas ela está aqui agora. A noiva de Cristo está usufruindo, está sendo beneficiada da terceira puxada. Louvado seja Deus. Agora, vamos chegar no ponto principal, no ponto crucial do nosso assunto, da nossa pequena palestra. Nós vimos que para a gente entender a terceira puxada, a gente primeiro voltou para o ministério de Jesus Cristo, vemos o que ele fez na primeira vinda. Então, o que é que ele fez na primeira vinda, ele faz na segunda vinda. Você veja que a terceira puxada está conectada com a visão da tenda. A visão da tenda, ela se cumpriu na abertura do sétimo selo, porque a visão da tenda não é literal, é espiritual. Aqueles que esperam a tenda, o irmão Branham ressuscitar para armar uma tenda, ou vir outro profeta para armar uma tenda, eles vão ficar tudo para trás, vão ficar tudo pagando tribulação, porque a visão da tenda é algo espiritual e está acontecendo agora. Agora, o que é a terceira puxada? Essa aí é a chave profunda, irmão. O que é a terceira puxada? Muitos dizem que a terceira puxada é isso, outros dizem, mas o que é a terceira puxada? Será que o profeta de Deus, o sétimo anjo, não deixou isso bem claro sobre o que é a terceira puxada? Vamos ver o que é que o profeta de Deus nos ensina sobre isso. O que é a terceira puxada? Vamos aqui para o sétimo selo. Sétimo selo foi pregado em 1963, parágrafo 403 ao 405. Do sétimo selo. Preste bem atenção, meu irmão. Preste bem atenção. Eu aqui não estou dizendo que sei mais do que os outros. Não, eu estou aqui falando aquilo que foi revelado por Deus através do sétimo anjo. Vamos lá. Sétimo selo, parágrafo 403 ao 405. Veja o que é que o profeta diz. Vocês recordam dos pequenos mensageiros? Eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, passaram um pouquinho maiores. Eles foram para o leste. Então eles estavam comigo o tempo todo. Aquela primeira e segunda puxada. Então tá vendo aí? Que a primeira puxada e a segunda puxada do profeta foi pássaros pequenos, depois pombas. E ele continua aqui, ó. Agora, a terceira veio do oeste. Preste bem atenção, meu amado irmão. Preste bem atenção às palavras do profeta. Agora, a terceira veio do oeste, varrendo para frente com grande e terrível velocidade. E ele me apanharam, e isso estava voltando para o leste com o mistério destes 7 selos. Você veja que a terceira puxada está conectada com a visão da tenda. A terceira puxada está conectada até com os 7 selos, irmão. E o irmão Branham continua. É exatamente como foi dito no sonho de Júnior Jackson, que o Senhor permitiu que eu interpretasse para ele. Do lado de dentro, aquela pirâmide, havia uma pedra branca que não estava escrito. Esta é a razão pela qual tive que ir para o oeste, para começar com a mensagem desses anjos, para voltar aqui e revelar isso para a igreja. Recorde, eu disse, as próximas coisas que aconteceriam serão aqui na igreja. É exatamente isso. Tá vendo que a terceira puxada está conectada com os selos?
e com os anjos dos selos? Agora, veja o que é que o irmão Branham diz aqui no 405, do 7º selo. Outra coisa, eu quero que vocês observem o que aconteceu. Então tem mais coisa, irmão Branham? Tem, tá dizendo aqui, ó. Outra coisa, eu quero que vocês observem o que aconteceu. Se você está ouvindo a fita, senhores, é este o tempo. Você já leu essa mensagem? Então, que não leu, leia. Você observará que o anjo foi bastante notável para mim. O restante deles parecia simplesmente comum. Mas este anjo era um anjo notável. Ele estava à minha esquerda na constelação, na forma de uma pirâmide. Veja o que o irmão Branham está dizendo aqui, que a terceira puxada, ela está ligada com os selos, e a terceira puxada está ligada com o 7º anjo de Apocalipse 11:15. Porque esse anjo aqui que ele chama um anjo notável, é o 7º anjo de Apocalipse 11:15. Aí você diz assim, como é que o senhor, irmão Jesus, tem a certeza? Vamos usar aqui a ordem cronológica. O 7º anjo de Apocalipse 10:7, ele é de qual ordem cronológica? Porque o profeta diz na mensagem, Senhores, esse é o tempo, no parágrafo 204, que o 7º anjo de Apocalipse 3:14 é o mesmo do Apocalipse 10:7. Então, o 7º anjo de Apocalipse 10:7, ele segue a ordem cronológica dos mensageiros das eras. Agora, o 7º anjo de Apocalipse 11:15, qual ordem cronológica ele segue? Ora, que o 7º anjo de Apocalipse 10:7 segue a ordem cronológica dos anjos, dos mensageiros das eras, então esse 7º anjo, meu irmão, de Apocalipse 11:15, ele segue a ordem cronológica dos anjos de Apocalipse 8, que começa lá no capítulo 8 de Apocalipse, que recebe trombeta para tocar, ele começa ali. Porque esse 7º anjo, que o irmão Branham disse que é um anjo notável, olha o que ele diz, ó. Você observou que um anjo foi bastante notável para mim, foi diferente. O restante deles pareciam simplesmente comum, mas esse anjo era um anjo notável. Esse anjo era o próprio Jesus Cristo, irmão. Então você veja que a terceira puxada está conectada com os selos, está conectada com os anjos, está conectada com a segunda vinda de Cristo. Graças a Deus, irmão, pela voz do 7º anjo. Mas vamos adiante aqui, vamos adiante. Mensagem, olhe sempre para Jesus. Mensagem, olhe sempre para Jesus. Essa mensagem foi pregada em 1963, parágrafo 39 ao 40. Olhe sempre para Jesus. Veja o que é a terceira puxada, irmão. Olha aí, olha o que o profeta diz. O que é a terceira puxada? Então, parágrafo 39 ao 40 da mensagem, olhe sempre para Jesus. Então, agora, eu vou dizer algo, agora, que eu ainda não disse. Então, o irmão Branham falou muitas coisas e agora ele está falando uma coisa aqui que ele nunca tinha dito ainda. Esta é a coisa que temos procurado por por estes muitos anos, 4 ou 5 anos, ou talvez mais. A terceira puxada, olha, uma coisa que ele estava procurando, ó. A terceira puxada foi vindicada agora. Ei, então peraí, irmão Branham. Porque muitos estão dizendo aí que a terceira puxada vai acontecer quando tu ressuscitar numa ressurreição isolada. Outros dizem que a terceira puxada vai ser outro profeta, mas tu está dizendo que a terceira puxada foi vindicada agora. E esse agora foi em 1963, no dia 29 de dezembro. Meu Jesus. Deixa eu repetir isso mais uma vez, isso é muito maravilhoso, irmão. Então, agora, eu vou dizer algo, agora, que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo, por estes muitos anos, 4 ou 5 anos, ou talvez mais. A terceira puxada foi vindicada agora. E eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isto. Irmão Branham, mas realmente ele não sabe não. Sabe não. O senhor achou que aquele povo que escutou o senhor pregando isso, mas isso que o senhor falou não era para aquele povo lá, era para o povo agora. Porque o filho de José Branham, o filho do irmão Branham, o José Branham, que estão chamando ele de profeta, tá ainda esperando uma terceira puxada lá para frente.
Lá quando? Que ele está dizendo que ela foi vindicada agora. Isso foi em 63. Vamos adiante. Palavra 40. Olhe sempre para Jesus. Agora recorde. Nunca haverá nenhuma personificação daquilo. Porque não pode haver. Não pode haver. Agora, é na existência. Estou advertido disto. Que em breve, bem nesse tempo, agora, isso acabou de acontecer. Então, isto pode identificar a presença. Olha, isso o quê? A terceira puxada. Pode identificar a sua vinda. Porque a palavra presença quer dizer vinda no grego, parousia. A sua presença no vosso meio. Então, irmão, o que é a terceira puxada? A terceira puxada é o próprio Senhor Jesus Cristo no nosso meio. É o que o profeta está dizendo, ó. Agora recorde, nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Não pode haver. Agora, é uma existência, estou advertindo disto, que em breve, bem nesse tempo agora, isso acabou de acontecer. Então, isto pode identificar a sua presença no nosso meio, vê? Mas isso não será usado de uma grande maneira, até que esse conselho comece a apertar. E quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, os pentecostais e os demais poderão personificar quase toda a coisa que tem que ser feito. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plataforma do seu poder. Então veja o que é que o profeta está dizendo aqui, irmão. Que a terceira puxada, ela já foi vindicada naquele tempo. E a terceira puxada era a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Agora, tem algo para acontecer? Tem. Ele está mostrando aqui que tem algo para acontecer quando vinha o quê? Quando vinha um aperto. Quando começar o aperto, antes da noiva subir no rapto, ela vai ter um aperto. Mas a terceira puxada já está aqui, irmão. Porque a terceira puxada é o próprio Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Quem está dizendo isso não sou eu. É o sétimo anjo, o irmão Brana. Vamos adiante. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Pregado em 1965 para 262. Estamos perto de terminar já, meus irmãos, viu? Estamos perto de terminar. Os Ungidos dos Últimos Dias. 262. Vamos ver que aqui o profeta de Deus fala sobre a terceira puxada. Ele já falou aqui que a terceira puxada é a presença de Jesus no nosso meio. É a sua presença, é a sua vinda, é a sua parousia no nosso meio, irmão. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. 262, os ungidos dos últimos dias, de 1965. Notem, o mesmo dia quando esse mensageiro, esse quem? O sétimo, não quando principia, mas quando começar a declarar a sua mensagem. Vê? A primeira puxada, cura. A segunda puxada, profetizando. A terceira puxada, a abertura da palavra. A revelação dos mistérios. Não ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. Recorde que a terceira puxada foi, não será, foi. Olha o verbo aí. Foi. A terceira puxada foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vê? Então, nesse dia, quando essas coisas estão supostas a suceder, que Janes e Jambre, os personificadores, aparecerão outra vez, tal como fizera quando apareceu Moisés, com a palavra original para falar, e eles apareceu para personificar. Exatamente bem agora. Pode ver o que é Mateus 24, 24? Então, irmão, por isso que nós vemos no nosso meio, eu estou dizendo no meio do povo da mensagem, aparece um dizer, eu sou isso, o irmão Brano é isso, o irmão Brano é profeta. São personificadores, são imitadores.
Porque foi exata... Irmão, o profeta diz, na mensagem Pergunta e Resposta, número 1, de 1954, ele diz que a segunda vinda, ela acontece no meio das pragas. Olha aí, tá vendo aí? E veja o que acontece aqui quando a terceira puxada é aberta. Diz que a terceira puxada foi a abertura daqueles 7 selos. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, irmão. Quem é os selos? Quem é os selos? O que é os selos? Será que vocês sabem disso? Deixa eu ler aqui meu último parágrafo da mensagem Ao Nascer do Sol, parágrafo 202, Ao Nascer do Sol, pregado em 1965. Vamos aprender aqui duas coisas. O que é os selos e quem são os selos. Aí eu posso afirmar com toda convicção, com toda certeza, que a terceira puxada é o próprio Senhor Jesus Cristo presente na igreja, na sua noiva. Não é algo que vai acontecer para o futuro, não. Já está acontecendo aqui desde 63. Olha o que o irmão Brano diz. Parágrafo 202 ao Nascer do Sol. Olha o que ele diz aqui, ó. Recorde o poder vivificador. Observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. O que foi aquilo? Foi o acaso, a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é verdade. O anjo do Senhor, o qual tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permite que o mundo testifique que é a verdade. E nisso eles não sabem o que era. E nós, os que estamos vendo a maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Olha, os selos. O que era o selo? Olha o que era o selo. E o que foi a terceira puxada? Foi a abertura da palavra, a revelação do selo. E o que é o selo? O irmão Branco está dizendo aqui, ó. O que vimos que era o nosso Senhor. Vê vocês? Foi Ele quem abriu esse selo. Olha, Ele, o nosso Senhor. Nosso Senhor quem? Senhor Jesus Cristo. Abriu esse selo. Ele é esses selos. Meu Deus. Os 7 selos é a segunda vinda. Os 7 selos é a terceira puxada, irmão. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, uns dizem que foi só Cristo e Jesus. Mas o profeta está dizendo aqui, ó. Desculpa, eu vou falar isso e quero pedir desculpa e perdão para os irmãos que creem nisso. Uns dizem que o que desceu em 63 foi Cristo. Foi Cristo. Porque Jesus ainda vai vir, não sei o quê. Mas o irmão Branco está dizendo aqui, ó. E Cristo é o selo que foram abertos. Então, o que foi a abertura do selo foi a revelação de Jesus Cristo. Tá vendo? Não só de Cristo, mas a revelação de Jesus Cristo, irmão. Então, quem desceu lá naquela nuvem foi Jesus Cristo. Agora, não no corpo literal. Não, e aí tem de parar aí para entender isso aí. Ele desceu num corpo teofônico, num corpo palavra. A mesma coisa que aconteceu na primeira vinda. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1 que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. E quem era aquela sombra? Aquele era um corpo teofônico, irmão. E quando o bebezinho nasceu, depois de 9 meses, aquela sombra que era um corpo teofônico se encarnou naquele bebê. Foi o que aconteceu agora na segunda vinda. Cristo desceu, o profeta diz isso na mensagem. Cristo é o mistério revelado para 205 a 207. Ele diz que aquele anjo, que era notável, diferente dos outros, se materializou. Como é que um anjo ia se materializar? Que ele não tivesse descido num corpo, mas não no corpo glorificado, não no corpo de carne, mas no corpo teofônico, no corpo espiritual. Foi isso que aconteceu. E o profeta diz, ele é esse selo, porque toda a palavra é Cristo, e Cristo é o selo que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos foi a revelação de Jesus Cristo.
Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o pudemos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia. Não foi nós. Ali está ele, parado. O juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Louvado seja Deus, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por toda essa revelação que tu nos tem nos dado. Nós não somos merecedores disso, mas tu tem nos dado através do teu profeta, o 7º anjo terrenal, Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, a terceira puxada é o próprio Senhor Jesus Cristo presente na sua igreja, irmão. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que esse ano de 2023 a gente sabe que as coisas não vai melhorar, mas que Deus nos proteja, que a gente possa passar essa jornada até o dia da ida da noiva, até quando ela sair daqui da terra. Tá bom, meus queridos? Que Deus ajude. Você que... Eu quero também pedir desculpa, que eu falei alguma coisa aqui que magoou alguém, me perdoe. Mas eu tenho que falar a verdade. Tem irmão que diz que ali em 63 foi Cristo que desceu e não Jesus. Mas o profeta está dizendo aqui que o selo é Cristo e o selo é a revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é a plenitude da deidade. Em outras palavras, Jesus Cristo é a plenitude da deidade. Esse negócio que nos separa Cristo de Jesus, o profeta não fez isso não. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Jailson HMTV. Dê o like, porque você dando like, o YouTube vai entender que você quer que aquele conteúdo se espalhe pelo mundo da internet, vá muito longe. E também aperte o sininho para você receber todos os vídeos quando a gente colocar no nosso canal. E compartilhe com seus irmãos, com os amigos da igreja. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço. E brevemente nós vamos voltar assim que o Senhor Jesus nos permitisse. Deus abençoe e shalom para todos vocês, meus irmãos.